Olá, gente. Meu nome é Gustavo e eu vou dar continuidade aqui à nossa playlist de cálculo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regra do produto e a regra do quociente, esse conteúdo está presente na seção 3.2 do livro do James Stewart, beleza? Começando aqui pela regra do produto. Bem, onde a gente vai aplicar essa regra do produto? A gente vai sempre aplicar ela quando a gente tiver uma f-zona de x, que ela é formada pelo produto entre uma fzinha de x multiplicado por uma g de x, beleza? Voltando lá nas propriedades e limites, quando nós temos o limite de um produto, ele é igual ao produto dos limites, ou seja, a gente pode separar esse produto que vai dar certo. Vamos escrever aqui, quando a gente tem o limite de x tendendo a entre uma f de x e uma g de x, isso aqui é igual ao limite de cada um deles separado, só que você podendo fazer o produto, né? De x tendendo a de f de x vezes o limite de x tendendo a de g de x. Isso aqui é uma propriedade de limite e está correto. Você pode fazer isso aqui. Essa igualdade, ela condiz. Porém, quando a gente vai para a derivada, isso daqui, a gente não pode aplicar isso aqui. É comum a gente tender a querer aplicar isso, né? Porque já vem lá de limite, é uma propriedade lá, a gente quer aplicar aqui também. Mas vamos fazer uma pequena análise aqui e ver que isso daí não condiz. Chamando aqui f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado, vamos tentar aplicar essa relação, onde a derivada do produto é igual ao produto das derivadas. Ou seja, a gente vai ter que dx de f de x vezes g de x é igual a dx de f de x vezes dx de g de x. Tá bom? Vamos desenvolver aqui essa equação substituindo os valores, né? Vai ter que dx é igual a x vezes x ao quadrado, e isso é igual a dx de x vezes dx de x ao quadrado. Vamos ter então que dx de x ao cubo é igual a derivada de x é 1, derivada de x ao quadrado é 2x. Terminando de resolver essa equação, a derivada de x ao cubo ela é igual a 3x ao quadrado, e isso vai ser igual a 2x. Bem, no final dessa equação aqui você vê que isso não condiz, né? Que eles aqui são diferentes. Então, com base nisso, foi criada a regra do produto. E o que que diz essa regra do produto? Descendo aqui embaixo a gente vê que quando você tem uma situação onde você quer derivar duas funções, né, o produto aqui de duas funções, da f de x e da g de x, você vai ter essa seguinte regrinha aqui, que você vai repetir a primeira função, multiplicar pela derivada da segunda função, somar isso com a segunda função, vezes a derivada da primeira função. Escrevendo aqui numa anotação de linha, onde nós temos, por exemplo, f vezes g e a derivada disso vai ser igual a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. É como se fosse uma relaçãozinha ali de alternância, né? Você pega a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Você está aqui, por exemplo, ó. Pega a primeira, multiplica pela derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. É praticamente você memorizar isso aqui. Aí sempre que você tiver esse tipo de situação, você vai e aplica essa formulinha aqui. Show de bola? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos e ver como é que a gente aplica isso aqui e ver como é que funciona, tá bom? Bem, gente, começando com esse primeiro exemplo aqui, é o exemplo do livro mesmo. E na letra A ele pede para a gente descobrir a derivada dessa função, né? Então vamos lá, letra A.
Se nós temos uma f de x que é igual a x vezes a função exponencial, a gente quer derivar isso aí. Então vamos lá. F' de x aqui no caso vai ser igual ao quê? Vai ser igual à primeira função, ou seja, x vezes a derivada da segunda, somado com a segunda função, repete a segunda função, vezes a derivada da primeira função. Tá bom? E o resultado dessa brincadeira vai ser igual a x vezes exponencial de x, porque a derivada de uma função exponencial com a base sendo o número de Euler é x, é a própria função, né? Somado com exponencial vezes 1. Tá bom, minha gente? Então aqui, finalizando, a gente pode deixar o função exponencial aqui em evidência, x mais 1. Beleza? Esse é o resultado da nossa primeira derivada. Aí na letra B, ele quer que a gente encontre a enésima derivada dessa função aqui, né? No caso, a gente tem que ir derivando mais vezes, né? Fazendo a segunda, terceira, quarta derivada para ver como é que vai se comportar essa função para a gente poder estimar a enésima derivada, né? Então, vamos fazer aqui a segunda derivada de x, que a gente vai pegar essa função aqui que a gente resolveu e vai derivar novamente, né? E se você reparar, nós temos aqui um produto de duas funções novamente. Então, a gente aplica de novo a regra do produto. Então, a gente repete a primeira função, é de x, multiplicado pela derivada da segunda função, somado com a segunda função, vezes a derivada da primeira função. Beleza? Resolvendo essa brincadeira aqui, nós vamos ter exponencial de x multiplicado essa derivada aqui. A gente pode separar, né? Aplica a derivada para cada um deles. Derivada de x é 1 e essa derivada aqui vai ser igual a zero. Então, 1 mais 0 vai ser 1. Somado com x mais 1 vezes a exponencial. Rearranjando essa equação aqui, o que a gente tem? A gente tem exponencial, exponencial aqui. A gente pode deixar o exponencial em evidência. Vamos pensar aqui, f de x, duas linhas, vai ser igual a exponencial. Na primeira vai ser 1. E a outra ali vai ser mais x mais 1, né? Então isso aqui vai resultar em exponencial de x, e aqui vai ser x mais 2. Beleza? E bem, gente, fazendo aqui agora a terceira derivada, para poupar tempo, eu já vou botar o resultado, né? O resultado aqui, ele vai ser igual a exponencial de x, x mais 3. E se a gente fizer a quarta, isso daqui vai ser igual a exponencial de x mais 4. Bem, gente, se vocês repararem, sempre que a gente aumenta a derivada aqui,
esse número que está somando, ele também está aumentando. Por exemplo, quando aqui é 4, aqui também é 4. Quando aqui é 3, aqui também é 3. Quando aqui é 2, que é esse caso, aqui também é 2. E quando a gente fez lá na primeira, quando aqui é 1, aqui foi 1 também. Então, para a gente concluir, a nossa derivada enésima, né? F de x elevado a n, no caso da derivada de n, vai ser igual a exponencial de x mais n. Essa daqui vai finalizar com o nosso exemplo. Beleza? Show de bola, rapaziada? Vamos para o outro exemplo agora. Bem, gente, pegando agora o exemplo 3 aqui do livro, nós temos uma função que ela é dada justamente como raiz de x vezes uma g de x, que a gente não sabe qual que é, só que a gente sabe que g de 4 é igual a 2 e que g' de 4 é igual a 3. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser justamente derivar essa f de x aqui, né? Então, f' de x vai ser igual derivada, repete a primeira função vezes a derivada da segunda função mais a primeira função, a segunda função, peço perdão, multiplicado pela derivada da primeira função. Aqui, esse raiz de x, ele vou fazer um d de x mesmo, de raiz de x, né? Que a gente sabe que é x elevado a meio. O resultado dessa brincadeira aqui vai ser igual. Aqui continua raiz de x vezes g' de x, né? Mais g de x. E aqui a derivada é de x elevado a meio, né? Então aqui vai ficar meio vezes x elevado a menos meio, que essa é a derivada. Ok, vamos jogar aqui para baixo para repetir essa equação. F' de x é igual a raiz de x vezes g' de x mais g de x multiplicado por meio vezes esse x, ele vai para o denominador, vai ficar 1 sobre raiz de x, né? Vou deixar essa equação um pouquinho mais bonita. F' de x é igual a raiz de x vezes g de x, g' de x, na verdade, né? Mas mais meio vezes g de x. Peraí, deixa eu refazer essa equação aqui de um jeito melhor. G de x vai ser o único numerador, né? Então deixa eu deixar g de x aqui como numerador, dividido por 2 raiz de x, tá? Beleza, essa é a nossa equação principal, então vamos aplicar essa derivada aqui em 4, né? Que a gente acha já a f' de 4, que é o que a gente está procurando. Então, quando nós tivermos f' de 4, vai ser igual ao quê? Onde tiver x, a gente coloca 4, né? Então vai ser raiz de 4 vezes g de 4 mais g. Aqui é g', né? G' de 4. Aqui que é g de 4 dividido por 2 vezes raiz de 4. Os valores tanto de g' de 4 como de g de 4, o próprio enunciado nos deu, né? Tá aqui em cima. Então agora basta a gente substituir e resolver essa equação. F' de 4 vai ser igual. Raiz de 4 é igual a 2
multiplicado. G' de 4 é quantos? Ele diz que é 3 vezes 3, somado com G de 4 é 2, dividido por 2 vezes 2, que raiz de 4 é 2. E aqui agora é só a gente terminar de resolver, né? A gente pode simplificar isso com isso. Daí a gente vai ter que f' de 4 é igual a 6 mais meio. Então, f' de 4 é igual a 6,5. Beleza, rapaziada? Show de bola? Então vamos agora para a nossa querida regra do quociente. Bem, gente, na regra do quociente aqui ela se assemelha muito com a regra do produto, só que ela tem uma diferençazinha que é no quesito ordem do que você vai colocar aqui primeiro, tá? Na do produto, como nós vamos ter uma soma, não importa se você bota a g de x primeiro, vezes a derivada da f de x, mais o f de x vezes a derivada do outro. Não importa a ordem. Só que nessa daqui importa pelo fato de ser uma subtração, beleza, rapaziada? Só ficar ligado nesse quesito. Então, o que a regra do quociente nos diz? Sempre que você tiver uma situação onde você tem uma f zona de x, só que dessa vez você tem uma f de x dividido por uma g de x, e você quer fazer a derivada dessa f zona de x, você vai aplicar essa regrinha aqui, tá bom? E o que ela condiz? Você vai pegar a segunda função, no caso aqui está no denominador, a função do denominador vezes a multiplicado pela derivada do numerador, isso menos o numerador vezes a derivada do denominador, e tudo isso dividido pela função do denominador ao quadrado, tá bom? Vamos jogar isso aqui para notação de linha, né? Sempre que a gente tiver uma f dividido por uma g, o que a gente vai ter? A gente vai ter g vezes a derivada de f menos f vezes a derivada de g, e isso tudo dividido por g ao quadrado, tá bom? Essa daqui é a relação da regra do quociente. Então vamos fazer alguns exemplozinhos, inclusive o exercício da aula anterior, né, que a gente fez sobre exercício, que lá eu comentei que tinha um exercício que a gente podia resolver aplicando essa regra, eu vou resolver ele também, beleza? Vamos lá. Bem, gente, para o nosso primeiro exemplo aqui, eu vou resolver aquele exercício do vídeo anterior, né, que eu falei que dá para resolver com a regra do quociente. Então, vamos lá. A regra que a gente vai aplicar é o quê? A gente quer encontrar y', e isso vai ser igual a g vezes a derivada de f menos f vezes a derivada de g. Isso aqui tudo dividido por g ao quadrado, tá? Lembrando que nosso numerador é o nosso f, e o nosso denominador é o nosso g, tá bom? Vamos desenvolver aqui essa equação. Primeiro é g, então g é raiz de x vezes a derivada desse bichão grande aqui. Eu já vou fazer a derivada direto, então vamos lá. Derivada de x ao quadrado é igual a 2x, derivada de 4x é 4, tá bom? E a derivada de 3 é zero, então não vou nem fazer. Menos, repete a primeira função, que é a do denominador, vai ser x ao quadrado, mais 4x, mais 3, multiplicado pela derivada do denominador, né? A derivada de raiz de x, cara, eu já vou fazer de uma maneira mais geral. Vai ser meio... Peraí. Vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Esse é o resultado dessa derivada. Já fiz de maneira bem mais rápida, né? Porque vamos pegar aqui isolado. d dx de raiz de x é igual a você derivar x elevado a meio, né? Aí x elevado a meio fica aqui 1 sobre 2 vezes x menos meio. E x elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes
é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x. Então, resulta nisso aqui, tá bom? Por isso que eu já fiz de maneira mais rápida ali. Beleza? Isso aqui é tudo dividido por g ao quadrado, que é raiz de x ao quadrado. Vamos fazer a distributiva aqui, né? Distribuir para cá. E esse daqui também. Também vamos aplicar tudo para cá. E eu já vou mudar o sinal, né? Porque a gente tem uma subtração ali. Então vamos expandir aqui a nossa equação. Vai ficar 2x raiz de x mais 4 raiz de x menos x ao quadrado dividido por 2 raiz de x menos 4x dividido por 2 raiz de x mais 3 dividido por 2 raiz de x. E isso aqui tudo dividido por x, né? Porque raiz de x ao quadrado é o próprio x. Beleza. Vamos, como essas três equações aqui estão tudo num mesmo denominador, eu vou colocar elas tudo junto para facilitar um pouquinho aqui a visualização. Então vai ficar 2x raiz de x mais 4 raiz de x menos x ao quadrado menos 4x menos 3, isso tudo aqui dividido por 2 raiz de x, e isso aqui tudo dividido por x. O mais difícil dessa questão é justamente, aplicando esse método, né, é justamente resolver isso aqui. Mas existe uma regrinha que quando você tem duas potências, né, a sobre b, mais ou menos, tanto faz, c sobre d, você pode fazer a seguinte relação, né? Você multiplica cruzado aqui e multiplica os dois denominadores, que daí você acaba chegando no resultado. Então, eu vou aplicar isso aqui e vou resolver de uma maneira um pouquinho mais direta, que vai dar o nosso resultado, beleza? Então, vamos lá. 2x multiplicado por 2x raiz de x vai ser igual a 4x ao quadrado. Raiz de x multiplicado com raiz de x vai ficar x, né? Vai dar o quadrado ali, beleza. Mais 8x ali, 2 raiz de x multiplicado por 4 raiz de x. 4 vezes 2, 8, raiz de x vezes raiz de x vai dar x, né? Isso daí menos... Aqui fica mais fácil, né? Que a gente tem o denominador daqui é 1, né? É basicamente só repetir o que está ali em cima, então vamos lá. Vai ficar menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Aí quando a gente multiplica os dois denominadores, vai ficar simplesmente o 2 raiz de x, e isso aqui tudo dividido por x. Agora, né, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 4x ao quadrado. Ah, não, já deixa eu fazer as operações aqui, que nós temos, né? 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. 8x menos 4x mais 4x. E 3 não tem ninguém, vai continuar menos 3. Isso daqui dividido por 2 raiz de x multiplicado pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x. Beleza? Então, nós vamos ter 3x ao quadrado dividido por 2x raiz de x mais 4x dividido por 2x raiz de x menos 3 dividido por 2x raiz de x. Fazendo as simplificações aqui, esse x vai embora com esse x, esse 2 a gente simplifica com esse 4. Esse x vai embora aqui e o outro ali permanece, né? Então a gente vai ter para cá, nós vamos ter 3x dividido por 2 raiz de x mais 2x dividido por raiz de x, né?
Ah, não, é 2 dividido por raiz de x, perdão, gente. 2 dividido por raiz de x menos 3 dividido por 2x raiz de x. Beleza? Não está igual ao gabarito lá, porque a gente precisa mexer nesse denominador aqui, né? Se a gente fizer multiplicar em cima e embaixo por raiz de x, ele fica um pouquinho diferente, né? Então deixa eu puxar para cá. Quando nós pegamos 3x sobre 2 raiz de x e multiplicamos em cima e embaixo por raiz de x, nós vamos ter o seguinte resultado. 3x raiz de x dividido por 2x, né? Porque o raiz de x mais vezes raiz de x aqui dá x. A gente cancela esse com esse e a gente vai ter 3 sobre 2 raiz de x. Então, por fim, a derivada dessa brincadeira aqui, o y' vai ser igual a 3 sobre 2 raiz de x mais 2 sobre raiz de x menos 3 sobre 2x raiz de x. Show de bola, rapaziada. Vamos pro próximo exemplo aí. Bem, gente, no nosso segundo exemplo aqui, vamos aplicar novamente a regra do quociente. Vocês pararem para ver, o nosso numerador ele é uma f de x e o nosso denominador é uma g de x, beleza? Pela regra do quociente, nós temos que a gente vai repetir a do denominador vezes o f de linha menos f vezes g de linha dividido por g ao quadrado, tá bom? Vamos lá. Repete primeiro a função ali, né? A função do denominador. Então vai ser x ao cubo mais 6 multiplicado pela derivada do denominador. Derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x é 1, beleza? E a derivada de menos 2 é 0, então eu não vou representar aqui. Isso menos a função f, que vai ser x ao quadrado, mais x menos 2, multiplicado por g' de x, né? Que vai ser 3x ao quadrado, e a derivada de 6 a gente sabe que é 0, então não precisa representar. Beleza? E aqui vai ser x ao cubo mais 6 ao quadrado. Vamos fazer agora a devida distributiva aqui. E aqui também. Tá bom? Deixa eu botar embaixo que eu acho que não vai caber não. 2x vezes x ao cubo vezes 2x, né? Vai ser 2x à quarta mais x ao cubo vezes 1 vai ser x ao cubo. Mais 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes 1, 6. Tá bom? Menos 3x ao quadrado vezes x ao quadrado vai ser 3x à quarta. Deixa eu botar aqui em parênteses, né? Não vou aplicar ainda o negativo. 3x ao quadrado mais x vai ser 3x ao cubo. Menos 2 vezes 3x ao quadrado vai ser menos 6x ao quadrado. Beleza? Isso aqui tudo dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Vou aplicar agora o sinal de menos aqui nessa equação, só para ficar um pouco mais claro aqui. Então vai ficar x à quarta mais x ao cubo mais 12x mais 6 menos 3x à quarta menos 3x ao cubo mais 6x ao quadrado, e isso tudo aqui dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Então vamos lá.
2x à quarta menos 3x à quarta vai ser menos x à quarta. X ao cubo menos 3x ao cubo menos 2x ao cubo. 12x tem algum x? Ah, não, vamos primeiro olhar o quadrado, né? X ao quadrado só tem o 6x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado. O x também está isolado. Mais 12x. O 6 aqui também está isolado? Ele está isolado. Mais 6. E isso aqui tudo dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Beleza, gente? Show de bola? Com isso a gente finaliza o nosso exemplo e também aqui a gente finaliza a nossa aula, gente. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like no canal, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe aí para seus amigos que estão precisando de uma ajuda de cálculo. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!